Olá, como estamos? Aqui estamos de novo na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um programa, um vídeo Café com José. Como eu sempre me referi aqui há cerca de 7 anos que estamos a fazer, lembro foi quando no ano que fomos ao Egito e daí começámos a fazer estes programas, quer em língua portuguesa, quer em inglês, e portanto já lá vão 7 anos, ou estamos no limiar do sétimo ano e tem sido um privilégio ser usado por Deus e, portanto, vamos continuar a fazer até que o Senhor nos diga para parar. Portanto, uh, esta semana, portanto, esta mensagem foi tirada do último capítulo ou dos últimos versos do livro de 2 Samuel e vou começar a ler, ainda é um bocado grande começar a ler esta passagem de escritura e esta foi a base para a mensagem desta semana. E vou começar, já tenho aqui a minha Bíblia no segundo livro de Samuel e é um dos últimos versos, portanto, em que, portanto, o rei David outra vez pecou contra o Senhor e, portanto, o Senhor mandou-lhe erguer um altar e vou ler, e, portanto, vou começar a ler no verso 20, ou antes no verso 18. Gad era outro profeta, portanto, no tempo de David foi aquele que o, o ungiu como rei, foi o profeta Samuel, depois foi o profeta Natan, que quando ele pecou, e agora já é este o terceiro, portanto, já há três durante o reinado de David. A Bíblia diz-nos: Gad veio ter com David naquele dia e disse-lhe: sobe à era do Jebuseu, Araúna, e levanta ali um altar ao Senhor. David subiu cumprindo a palavra de Gad, intérprete da ordem do Senhor. Araúna estava a debulhar o trigo e viu aproximar-se o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se diante do rei, dizendo: por que vem o rei, meu senhor, à casa do seu servo? David respondeu: para comprar a tua eira e construir aqui um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de atingir o povo. Arona disse a David: tome-a, pois, o meu senhor e rei, e faça o que melhor lhe parecer. Ali estão os bois para o holocausto, o carro e o jugo para a lenha. O servo de meu senhor o rei oferece-lhe tudo. E Arona ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. O rei disse-lhe: não será assim, mas pagar-te-ei o seu justo valor. Não oferecerei holocausto ao Senhor meu Deus, que não me tenha custado nada. E David comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Palavra do Senhor. E como eu me referi aqui, portanto, nesta situação, outra vez com o rei David, como eu disse, três profetas estiveram antes dele ser rei, que foi o profeta Samuel, que o ungiu, como eu disse, o profeta Natan, quando no tempo em que ele cometeu adultério com Betseba, e este agora, o outro Gad, que portanto veio no fim dele, do reinado deste rei. O que aconteceu esta vez, portanto, David mandou um censo, um recenseamento geral dos homens militares, e isso não agradou ao Senhor, porque pensa-se que ele queria estar em controle e saber aquilo os homens que tinha, portanto, desobedecendo a seu Senhor. Deus e portanto pecou e portanto Deus por intermédio deste profeta indicou-lhe três punições que ele devia querer, ele escolher uma. E portanto o profeta Gad disse-lhe: 3 anos de fome sobre a terra, uma das opções, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste em toda a terra, portanto, toda a terra na terra de Israel. E, portanto, David escolheu esta última. E disse: é melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E é bem certo, até o dia de hoje.
o primeiro ponto desta mensagem, portanto, o título é Construir um altar ou erguer um altar. De, portanto, o primeiro ponto de novo o Senhor mandou Gad dizer a David: sobe à eira dos Jebuseus, outra vez, os Jebuseus eram os habitantes de Canaã, da terra, portanto, e a Jerusalém, mesmo chamava-se Jebus, que é, portanto, era, portanto, David não mataram, portanto, aqueles, os originais de Canaã, e, portanto, este vivia lá, portanto, e era dono, portanto, tinha propriedade. Disse a ele: sobe à eira do Jebuseu Arona e levanta ao Senhor um altar. Esta eira estava situada, portanto, no Monte Moreia, que é, portanto, onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque, portanto, veio de Beersheba até lá, e, portanto, isto está no livro do Gênesis 22, e David também veio oferecer um sacrifício ali também, que o Senhor o mandou. Portanto, o dono da eira chamava-se Arona, portanto, era um jebuseu, que tentou, neste caso, tentou facilitar a vida ao rei David e disse-lhe, portanto, que lhe oferecia tudo, portanto, não só os bois para o holocausto, o carro e o jugo para a lenha, insistindo que tudo oferecia isto, aquilo, de grátis ao rei. O segundo ponto da mensagem veio das próprias palavras do rei David e disse: não oferecerei holocausto que não me tenha custado nada. O bocado de David custou bastante a Israel, portanto, milhares de pessoas morreram em 3 dias do flagelo da peste, e, portanto, David sabia que a restauração não viria a ser de graça, e, portanto, mas Arona, sem dar conta, tentou o rei ao oferecer-lhe tudo sem David ter que pagar nada. Mas David sabia que por isso se chamava um sacrifício, e, portanto, disse: não oferecerei nada ao meu Senhor que não me tenha custado nada. E ele disse: não será assim, pagar-te-ei o seu justo valor, não oferecerei holocausto ao Senhor que não me custe nada. A Bíblia diz que David levantou ali um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. E o Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo, portanto, que alastrava há 3 dias e já tinha custado a morte de milhares de pessoas. Mas David pagou ao Jebuseu 50 ciclos de prata, portanto, foi um preço mais ou menos o valor que valia a eira. Portanto, não era um terreno onde eles faziam, portanto, malhavam o trigo, o centeio, os cereais. Portanto, a terceira parte é, portanto, o sacrifício de Cristo, portanto, naquela área onde, talvez no Monte Calvário, não muito longe dali, Jesus Cristo, passados mais de 1000 anos, quando já eram, isto era como se diz, um evento já para o futuro, uma profecia que se iria acontecer no futuro, quase cerca de 1000 anos. Jesus Cristo veio a esta área, portanto, quando entrou na cidade, e foi o seu próprio sacrifício. Quando Jesus foi preso, portanto, quando foi entregue na noite em que ele foi traído e foi entregue às autoridades, ele podia, portanto, como ele próprio disse, podia pedir ao Pai legiões de anjos para o defender. Pelo contrário, obedeceu ao plano do Pai, humilhando-se a si mesmo e mesmo feito obediente até à morte. E, portanto, em virtude desta vontade é que nós somos santificados pelo sacrifício do corpo de Cristo, feito uma vez para sempre. Portanto, Jesus também, como o Rei da Vida, não tomou o caminho mais fácil, e eles mais o caminho do seu próprio sacrifício, como Davi também não ofereceu o sacrifício que lhe custasse nada. Neste caso, custou tudo, a própria vida, e não só a humilhação, mas o derramamento do sangue do nosso Jesus Cristo. E a Bíblia diz no livro dos Hebreus: e não em virtude desta vontade é que nós somos santificados, ou pelo sacrifício do corpo de Cristo, feito uma vez para sempre. Porque é que foi uma vez para sempre? Porque quando
no Antigo Testamento, sempre que havia um pecado, havia sempre uma oferta, ou uma ovelha, um carneiro, ou portanto um animal que seria sacrificado, que isto representa que o animal é que fazia, portanto, pagava o preço do pecador, aquele que oferecia, e custava-lhe, portanto, ou mesmo ao pecador, custava-lhe criar o animal e depois tinha que o oferecer um sacrifício, portanto, isso já era previa que o preço do pecado é caro e, portanto, já nessa altura custava àquele que oferecia, por vezes, um animal que demorava às vezes um ano a criá-lo e tinha que oferecer de sacrifício. Por sua vez, isto custou tudo a Deus, portanto, o seu filho, portanto, ele submeteu-se à vontade do Pai e foi obediente até ao sacrifício na cruz e, portanto, humilhou-se até à última a derramar o seu próprio sangue. Ora, como eu disse, onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oferta por pecado. A partir desse momento que Jesus Cristo morreu na cruz, não há mais oferta pelos pecados, porque ele pagou de uma vez por todas. E fazer um ligeiro resumo desta mensagem, portanto, fazer o contraste entre os sacrifícios de David e de Jesus Cristo e, portanto, o primeiro ponto é a obediência. Portanto, a obediência sempre envolve um sacrifício, foi o que aconteceu a Jesus Cristo, ou foi obediente até à morte, foi o seu próprio sacrifício, completamente a obediência ao Pai, envolveu o sacrifício, o sacrifício da sua própria vida. Nem sempre o contraste é, mas nem sempre o sacrifício é a obediência, portanto, no princípio deste e do segundo livro de Samuel, está-me bem agora à minha mente o rei Saúl, portanto, ele pelo menos 2 vezes tentou oferecer sacrifício ao Senhor, em desobediência, quando o Senhor disse que ele primeiro não podia, ele só necessitava de um sacerdote para oferecer, ele próprio tentou oferecer em desobediência e custou-lhe o reinado. O Senhor tirou o reinado para dar este mesmo homem, segundo o seu coração, que era David. O outro ponto é o perdão. O perdão não tira as consequências do pecado, e vimos neste e no segundo livro de Samuel, primeiro as consequências do pecado do rei Saúl, custou-lhe o reino, a sua morte e a morte do seu filho, portanto, as consequências do pecado e da desobediência ao Senhor. Não sei se ele pediu, a Bíblia nos refere se ele se arrependeu no fim, não nos reporta isso, portanto, agora vamos ver o rei David, portanto, na primeira vez que ele pecou contra o Senhor, quando cometeu adultério com Batshiba, o que é que aconteceu? Deus disse que o pecado nunca seria, e o seu próprio filho Absalão se revoltou contra ele e, portanto, tentou matá-lo, portanto, e custou, e mataram-se alguns filhos próprios. Realmente a espada nunca saiu da casa. Esta vez também, outra vez de desobediência, e custou ao povo alguns milhares de mortos de peste, mas, portanto, o pecado de David não tirou as consequências a ele, e, portanto, quando ele pagou e, portanto, ergueu um altar e ofereceu sacrifício, portanto, esse pecado foi tirado, mas as consequências vieram ao povo. Mesmo assim, o rei David, embora pecasse, não foi perfeito, comparado ele com, por exemplo, o Samuel, o profeta Samuel, ou Daniel e os outros que tinham um recorde limpo. Portanto, Deus nunca lhe tirou o título que o homem segundo o meu coração. A Bíblia própria diz-nos: encontrei David, o filho de Jesse, homem segundo o meu coração, da sua descendência segundo a promessa. Deus proporcionou a Israel um Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, especial o livro dos Salmos, o livro dos Salmos é que vê realmente que David, que é o homem segundo o seu coração, portanto, sempre exaltou o Senhor. Precisam de beber um bocadinho mais de café. Exaltou sempre o Senhor quando estava no alto e quando estava no baixo, e, portanto, por isso o Senhor nunca lhe tirou este título, o homem segundo o seu coração.
E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Portanto, vimos os pontos principais. A obediência sempre requer um sacrifício, mas nem sempre o sacrifício, como eu disse, é a obediência. Portanto, temos ao poder de sacrifício estar em desobediência e o sacrifício não é aceito. Desculpa. O segundo ponto, portanto, o perdão nem sempre é portanto, a consequência do pecado, portanto, o perdão nunca tira as consequências do pecado. Portanto, o pecado foi tirado, como neste caso, mas as consequências acabaram por a peste assolou e por 3 dias e matou milhares de israelitas. Nunca quero acabar nenhuma mensagem em português ou em inglês. Sempre vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. Por esta razão ele veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás. Para quê? Foi sacrificado pela sua própria vontade para poder pagar o pecado que nos separava do Senhor. E esse sacrifício foi na montanha, no Calvário, perto de onde Abraão ofereceu sacrifício, tentou sacrificar Isaac. O Senhor não o deixou sacrificar, mas deu-lhe uma ovelha, uma remo, que nessa altura que substituiu o sacrifício de Isaac. E isso de dar-nos acesso, o pagamento foi, desse momento nunca mais, não é necessário ofertas por sacrifício, porque Jesus pagou o sacrifício totalmente. O que é que eu devo fazer? Arrepender-se, como eu disse, o pecado nunca tira as consequências o perdão nunca tira as consequências do pecado, mas neste caso alguém pagou o pecado, foi Jesus Cristo. E quando parece como este, Senhor, tendo piedade de mim, sou um pecador, vindo à minha vida, perdoai meus pecados, eu quero ter uma relação pessoal convosco nesta vida, e quando esta vida acabar, ter um lugar, num lugar que vós preparastes, mesmo dissestes aqui na Bíblia. Eu vou preparar um lugar para vós, e onde eu estiver, vós estareis. Eu disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, isto é uma promessa que o Senhor fez a todos nós. Mediante o arrependimento, isso promete-nos que nos salvar e dar-nos um lugar no seu reino eterno. Quero também orar especialmente para esta nação e a nossa, Portugal e os Estados Unidos, pelos presidentes. A Bíblia comanda-nos o Congresso, o Senado, toda a Câmara dos Representantes, os governadores dos estados, as autarquias locais, a polícia, os bombeiros, os médicos que se dedicam, sobretudo, ainda à pandémica do vírus, e todos aqueles que prestam autoridade pública ou serviços públicos, que Deus os proteja no seu dia-a-dia, no cotidiano, que prestem os seus serviços em segurança e que Deus os proteja. Também pelas guerras que se alastram, especialmente na Terra Santa, entre a nação de Israel e o grupo Hamas, que está, portanto, naquela área de Gaza, para a paz, e, portanto, que o Senhor tenha compaixão especialmente daqueles que pereceram inocentes neste conflito, e também entre a Ucrânia, especialmente da Rússia, que invadiu a Ucrânia. Que Deus dê paz, e, portanto, especialmente ao povo ucraniano e aqueles que faleceram também inocentes, que Deus tenha misericórdia, que seja misericórdia a eles e tenha também um lugar no seu próprio reino. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. E aqui estarei de novo na próxima semana com outra mensagem em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield for one more of our videos, Coffee with Joe or Café com José, as you wish. Just reminded, we start this program in 2018, and when in the year we went to Egypt. That's why I never forget, was that year we start before we went to Egypt. And this program is in Portuguese and English, and the purpose is to take the message of the gospel and
people come to knowledge of the gospel, the God's word, and to be saved and to build the faith of those already are in God's kingdom. So we are in our seventh year, and this week we have a message. This message of this week was taken from the second book of Samuel, the last chapter in the end of it. And it was the time of David again, sin against God, when take a sense. And let's start reading, about this message, about what happened to David and the people, and how this message speak to us to this day. So I'm going to start reading from the book of 2 Samuel in the last chapter, and only from 21-25 verse. Araunah was a Jebusite, and Araunah said, "So why has my lord the king come to his servant?" David answered, "To buy your threshing floor." David answered, "So I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped." Araunah said to David, "Let my lord the king take whatever pleases him, and offer it up. Here are the oxen for the burnt offering, and here are the threshing sledge and ox yokes for the wood. O king, Araunah gives all to this to you." Araunah said, "May the Lord your God accept you." But the king replied to Araunah, "No, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." So they bought the threshing and the oxen, and he paid 50 shekels of silver for them. David built an altar to the Lord there, and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. The Lord answered prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. The word of the Lord. As I mentioned in this passage of scripture, David was three prophets was in the timeline of David since he became a young teenager. Was anointed for the prophet Samuel, anointed King David in Bethlehem, his hometown. Was the prophet Nathan, and was the one that they come to reveal on the King David's sin against Bathsheba. So the king, and now is gathered the third prophet. They come with a message again, when David is a mystery even to this day. Take a sense of the people. No people, they don't know if it was about proud or whatever. They wanna know how many men it was fit for war. So they make a census in the land, and this was not pleased to the Lord, and so this prophet come to give the whatever the Lord give the message the Lord give to David. The title of this message is "Build an Altar." So David sinned against God by taking the census. God asked David if all, was the three punishment. You have three options of the three punishments that God sent to him through the prophet Gad. He said 3 years of famine, 3 months of military conflict, or 3 days of pestilence. David chose the pestilence and said, "I rather count on God's mercy rather than be in the man's kindness." What a insight, David was even that was his wisdom, and of course. The God is always merciful, but mankind, you don't expect mercy from mankind. So even that, David chooses the third one. And the first point of this message is build an altar. The Lord sent Gad, was the third prophet, again, this time to tell David to build an altar to the threshing floor of Araunah the Jebusite. So the land of Jerusalem was the city in the ancient time, in the Canaanite times, so Jebus, or a city of the Jebusites. So this Jebusite still living there. So you presume not was all the people are killed there when they took the city. So they allowed the Jebusites to live there, and this one, even you own land there in that area today, is the Temple Mount or Mount Moriah. His threshing floor was located in Mount Moriah, as I mentioned.
the mountain where, remember, Abraham offered try offer his son Isaac in that place, in the book of Genesis 22. David will make us a sacrifice there, and Arona, the landowner of the, try, make the easy to David. He said to David, as I read, I offer you, my king, everything you need for the wood for the altar and oxen for the offering, insisting that they are free to David. The second point of this message, sacrifice is costly. David's sin had cost Israel greatly, and the restoration will not come for free. So as I mentioned, this sin, David has chosen the third option was the pestilence, and thousands of people are killed in judgment. And David said, this costly the people are not going to be it. So Arona, without knowing, he tried to tempt David, he never realized that, to take the easy way and an easy way out of the sacrifice. But David knew better, it was called a sacrifice for a reason. And David said, this is the words of the King David. That's what the Bible called him, a man after his own heart. I will not offer burnt offerings to the Lord my God. That cost me nothing. He told the man, he told Arona. And the Bible also says, David built an altar there to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. And the Lord answered his prayer. What his prayer was answered? The Lord removed the pestilence that was in 3 days in the land. There was already killed thousands there. And David paid to the Jebusite 50 pieces of silver. The third point of the message is the sacrifice of himself. In that era, about fast forward about 1,000 years, our Lord Jesus was in that, not maybe in that same spot, but very close, because Jerusalem is not a big city, but the Temple Mount or Mount Calvary is not far away from each other. And our Lord, he sacrificed himself. At the time his arrest, Jesus, once, even when he revealed to Pontius Pilate, I can call legions of the angels to rescue me, but like King David, Jesus never take the easy way, and by his obedience to the Father, we went all the way until he died and offered himself as the sacrifice of himself. Jesus will not take this way out either, and instead he will follow his Father's plan that all the way to the cross. The Bible says he humbled himself and become obedient to the point of death, even the death on the cross. And by that will have been made only through the sacrifice of the body of Jesus once for all. So this sacrifice was not like in the Old Covenant, you got to do again and again, but this one was paid the sins from the past, the present, and future. So from that moment when our Jesus died, our Lord died on the cross, no more need for sacrifice, because he paid everything. The word in Greek means telestai, or pay in full, means that the sacrifice was accepted and he paid the sins from mankind. And where the Bible in the book of Hebrews says, where this have not been, and where the sins have been forgiven, at the point there is no longer sacrifice for sins, because by the blood of Jesus Christ the atonement was made once for all. So we don't need more sacrifice for sin. And to recapitulate, or the first lesson of this passage, obedience. Always obedience involves a sacrifice, but sacrifice is not always always is obedience. And really in this book, the first and second book of Samuel, he starts with the King Saul, the first king of Israel, and David was only succeeded to him. But he tried to offer sacrifice to God, disobeying God's plan, and he offer even burnt offerings. You're not supposed to do, but he's disobedient, or the disobedience cost his kingdom and his life in the end, and even in the life of his son Jonathan.
disobedience. He offered sacrifice, but in disobedience, so he was not accepted. The second lesson is forgiveness does not remove the consequence of sin. David, even when sin against God, when sin against Bathsheba before and not be, you have the Psalm 51 on that like pray to God forgiveness but the consequence of sin, the family of David, God, as God mentioned to him, the sword not depart from your house, and even his king son Absalom, you want to try kill him, and a few brothers they kill each other, So was the blood in this household, a consequence of the sin was forgiven. That the point when I mentioned is the consequence of sin was not abolished. In this case was something, God was not pleased about the census, so David chose the third, like I mentioned, was the pestilence, thousands was killed, but David atoned by the sin when he bought that altar, and there was a place when later Solomon or David, the first temple was erected there, so in that area, and David paid the price for the sin, was the 50 pieces of silver, and God answered his prayer, and the plague ceased to afflict the people. But the point too, despite of his sin, the Bible never always call David a man after his own heart, and the Bible says in the God testified concerning David. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. And we're reading through the Psalms, you see how God will call him, because the guy of the Lord, the David praised the Lord when he was in the, especially he praised him when he was in circumstances, he was nothing to praise, facing that, but always he praised God when he was in the bottom, and he prayed God was the one is the top. And reading the Psalm, really, we found out how the reason of why God called David after his one, a man after his own heart. And this was the message of the week. And I don't want to finish any of our message either in Portuguese or English to invite you to have a personal relationship with Lord Jesus Christ. For this reason, I mentioned in this passage, our Lord Jesus come to be a sacrifice, his obedience to the point of death, the death in the cross, and he pay once for all for the penalty of sin. Sin separates us from God, and Jesus, by his precious blood, atone. Only the blood, in the book of Hebrews said, only the blood can atone for sins. When he paid that price, he opened the way, even himself, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father and me, because he opened the way by his death in the cross. And when he died on the cross, the veil of the temple was torn from top to the bottom in two, and it means we have access to the Holy of Holies, or you have access to God. Jesus opened the way for us. With a prayer like this, Lord Jesus, have mercy on me, forgive my sins, to come with God always, you come to repentance. You never come God in our terms always. You come with a contrite heart and ask for forgiveness to the Lord, because he paid the price. Forgive my sins, I am a sinner, and I want to have a personal relationship with you in this life, and in this life end, I want to have a place in the eternal kingdom. And also I pray for this nation, for our nation, Portugal, this nation. All you need our prayers, especially for the government, the president, Joe, and the Senate. They need a lot of prayers. The Senate, the Congress, the House of Representatives, all the governors of the states, the mayors of the cities, the first elect men, all of those exercise authority over there, the police, firefights, and those they put the life on the line each day to exercise their work in prol of the community. I pray the Lord bless them and protect them in their job and
the Bible is clear, command us to pray for all the exercise authority of us. Also for the war is Israel against the Israel against Hamas, and I pray for the people of Israel. Of course, all of us pray for peace, but the Bible is clear: is no peace for the wicked. They pray for peace, and especially for the people, those innocents, they die either from Jewish side of the people from that area of the Palestine or whatever you want to call, and I pray for the innocents that die. Maybe the Lord have mercy on them and have a place in their eternal kingdom. Also for the war is about 2 years between Russia invade Ukraine, and pray special for peace there too, and for the innocents that die in that conflict too. May the Lord have mercy on them and have a place for them in eternal kingdom. And I pray for you to have a blessed week, and God richly bless you. And in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. When we'll be again here with another program in Portuguese and English, God willing. Until then, God richly bless you. Amen.